Relatos de terror, suspense e mistérios que parecem ficção, porém podem estar mais próximos da sua realidade do que você imagina. Se ouvir passos, sentir um arrepio sem motivo, ou se tiver uma estranha sensação de que você não está sozinho, não se assuste, você já foi avisado. Olá, bem-vindo ao canal. Aqui no canal nós contamos casos e histórias de terror, tudo desse universo que a gente adora. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E vamos para a história de hoje. A história de hoje é A Estrada que Nunca Termina. A estrada estava quase vazia naquela manhã cinza de domingo. O céu carregado prometia chuva, e uma neblina fria se espalhava entre os morros, como se tentasse esconder algo. Dentro do carro, o clima era leve. Era para ser o início das férias da família Andrade. Algo simples, mas muito esperado. Carlos dirigia com a mão no volante e a outra apoiada na janela. Ao seu lado, Mariana organizava mentalmente a lista de coisas que ela ainda precisava ver. Hotel, documentos, remédios. No banco de trás, os filhos Lucas, de 14 anos, e Sofia, de 9, brigavam por causa do fone de ouvido. Falta muito? Sofia perguntou pela terceira vez em menos de 5 minutos. Ainda nem começou a viagem direito, filha. Aproveita o caminho. Carlos respondeu, sorrindo pelo retrovisor. Eles haviam saído cedo, antes do sol nascer completamente. A estrada estadual que cortava a serra era conhecido por suas curvas fechadas e trechos longos de mata fechada pelos dois lados, poucas placas e quase nenhuma casa. O GPS indicava que em cerca de 3 horas estariam no destino, uma pequena cidade turística, famosa por suas cachoeiras. Tudo parecia normal, até não parecer mais. Depois de quase 1 hora de viagem, Lucas foi o primeiro a notar que tinha algo estranho. Pai, a gente não já passou por essa placa? Carlos franziu a testa. À direita da estrada, havia uma placa enferrujada que indicava quilômetro 27, trecho perigoso. Reduz a velocidade. Deve ter outra parecida, respondeu Carlos, sem muita atenção. Mas poucos minutos depois, lá estava ela de novo. A mesma curva fechada, a mesma árvore retorcida em forma de arco, a mesma placa enferrujada. Carlos? Marina disse num tom baixo. Isso não é normal. Então Carlos diminuiu a velocidade. Bom, talvez eu tenha errado uma saída. Vou pegar o GPS e olhar novamente. A tela carregava e girava até travar. Sem sinal. Estranho, ele disse. Todos tentaram ignorar e seguir em frente. Mas 20 minutos depois, a placa apareceu novamente. Quilômetro 27. Aquele mesmo trecho perigoso. Agora o silêncio tomou conta do carro. A neblina ficou mais densa. O rádio começou a chiar sozinho, alternando entre a estática e pedaços desconexos de vozes, como se alguém estivesse tentando falar de muito longe. Desliga isso, disse Sofia, abraçando sua mochila, já com medo. Então Carlos desligou o rádio. Pai? Lucas disse, com voz mais baixa. Carlos só olhou pelo retrovisor, mas a estrada atrás dele parecia diferente. Como se tivesse se alongado demais, escura, vazia demais, sem nenhum outro carro pela estrada. É só impressão, Carlos disse, com seu coração começando a acelerar, mas eles seguiram mesmo assim. Até que então viram novamente. Quilômetro 27. Marina sentiu um frio subir pela espinha. O relógio do painel marcava 8h17. Marina olhou para o próprio celular e também marcava 8h17. Carlos, que horas nós saímos de casa? Às 6 e pouco. Mas
Então por que o horário não muda? Ela perguntou. E eles começaram a discutir ali. Carlos insistia que devia haver alguma explicação lógica. Talvez uma estrada circular, talvez o GPS estivesse errado. Mas algo estava errado demais. Lucas começou a reparar em detalhes impossíveis. A mesma folha caída no asfalto, o mesmo inseto batendo no para-brisa, o mesmo cheiro de combustível no ar. Era como se o mundo estivesse se repetindo. Sofia então começou a chorar. Eu quero ir para casa. Mariana a abraçou, mas sentiu algo estranho. O corpo da filha estava frio. Na quarta vez que passaram pelo mesmo ponto, Carlos decidiu parar o carro. Desceu, sentindo um ar pesado e úmido. A neblina parecia sussurrar. Foi então que ele viu algo que não tinha percebido antes. Atrás da placa do quilômetro 27, havia outra placa caída no chão, quase coberta pelo mato. Ele se aproximou. O coração quase saiu pela boca. Era uma placa de acidente, desbotada, quebrada, e dizia: neste local, uma família perdeu a vida em um grave acidente. Dirija com cuidado. Carlos sentiu um calafrio inexplicável. Amor, Mariana chamou do carro. Vem rápido. Carlos voltou e encontrou Mariana pálida. Eu acho que eu lembrei de algo, ela disse. Você lembra do barulho? Que barulho? O barulho da batida. Carlos congelou. Imagens começaram a surgir na sua mente. Chuva forte, faróis vindo rápido demais. Um impacto violento. Não, ele sussurrou. Lucas começou a passar mal. Minha cabeça está doendo, mãe. E levou a mão à testa. E quando ela olhou, tinha sangue na mão. Mãe, eu tô sangrando? Mariana simplesmente não sabia o que fazer. Lucas tinha um ferimento aberto, que simplesmente não estava lá antes, e nem tinha como ter acontecido ali, dentro do carro. Sofia começou a tossir. Mãe, tá difícil respirar. Carlos olhou para a filha e percebeu algo pior. O cinto de segurança dela estava quebrado. Memórias vieram como um avalanche. O caminhão surgindo do nada, o som de metal se retorcendo, grito, silêncio. A estrada começou a mudar. Agora, destroços apareciam nas laterais, marcas de frenagem no asfalto, um pedaço de vidro refletindo a luz fraca do dia. E o carro deles estava ali, amassado, destruído, quase irreconhecível. E dentro dele, os 4 corpos, cobertos por lençóis brancos. Somos nós, Mariana falou chorando. Carlos caiu de joelhos. A gente morreu. Então ele percebeu que eles não estavam viajando, estavam apenas revivendo. Presos naquele trecho da estrada, incapazes de seguir adiante, condenados a repetir o último momento de suas vidas. O som de buzina ecoou. Faróis surgiram na neblina, o caminhão, então tudo começou a desaparecer. Carlos sentiu novamente o volante em suas mãos, o rádio ligado, as crianças discutindo no banco de trás. O relógio marcava 8h17. E à frente, a placa. Quilômetro 27. Trecho perigoso. Reduza a velocidade. Eles não aprenderam e talvez nunca aprendam, porque algumas estradas não levam a lugar nenhum. Elas apenas não deixam você ir embora. Essa foi mais uma história, talvez uma ficção ou um aviso. E quando você desligar esse vídeo, olhe ao redor, observe em silêncio, porque algumas histórias não acabam quando a narração termina, elas ficam. E se você sentiu algum medo, se algo te incomodou nessa história, então ela cumpriu seu papel. Inscreva-se no canal, deixe seu like e até a próxima história. E lembre-se,
Nem todas as estradas têm volta.